Gravando. Boa noite a todos. Para quem já estava aqui com a gente, boa noite também. Graça e paz. Então, hoje a gente vai retomar o estudo do livro de Atos, começando por Atos 13. Então, quem está com a Bíblia aí, já abre em Atos 13. A gente vai... Eu estou com a Bíblia aqui do lado, né? Então eu vou estar olhando para o lado frequentemente, mas é porque eu estou com o texto aqui, tá bom? E meu texto é engraçado, eu tenho esse aplicativo aqui no computador e conforme eu vou lendo, eu vou grifando tudo que eu acho de interessante, né? Quer ver, deixa eu compartilhar a tela só para vocês verem como é que o negócio fica. Fica tudo... Quer ver? Olha isso. Eu vou lendo e vou escrevendo, vou lendo e vou grifando. Aí você vai ver o texto tá inteiro pintado, tá tudo colorido aqui. Então, algumas passagens mais importantes e tal. Quando é algum nome, alguma coisa, quer ver, acho que no 14 tem. Não, no 13. É, aqui, ó. Quando é nome, ou algum nome que tem que fazer uma pesquisa, etc., eu dou uma pintadinha de outras cores, né? Então, se for ver, tá tudo. Os textos que eu vou lendo, vai tudo pintando aqui. Então, vamos lá. Só relembrando um pouco o ponto que a gente está aqui na história, tá? Aqui, Paulo já se converteu, foi lá para Jerusalém, conversou com os discípulos, começou a pregar a Jesus como sendo o Messias, a Jesus como sendo o Salvador em Jerusalém. O pessoal de Jerusalém não gostou muito, né, do que ele estava pregando e começou uma perseguição. Então começaram a perseguir Paulo e aí os apóstolos acharam por bem mandar Paulo de volta para casa. Tá? Então ele foi de volta para casa e aí no episódio anterior, no capítulo anterior, Barnabé vai buscar Paulo para que ele possa participar também do ministério. Tá? Então, o capítulo 13, ele começa com Barnabé e Paulo e outras pessoas já em Antioquia. Então, deixa eu mostrar um mapa aqui para vocês, só para a gente ter uma ideia de onde é Antioquia. Então, cadê? Está aqui. Deu para ver aí? Fala para mim se já carregou. É bem ao norte de Jerusalém, né? Bem ao norte. Jerusalém está aqui para baixo, né? Está aqui embaixo. Esse pedaço aqui é onde hoje é a Turquia. É perto lá é sul da Turquia, tá? Norte aqui de Israel. Eu não sei se aqui é Síria. Eu acho que esse pedaço não é Síria, não. Esse pedaço acho que ainda é Turquia. Mas é um pedaço que foi disputado a vida inteira, né? Então, durante um tempo era parte de Israel, depois era parte da Síria, depois era parte da Turquia. Nessa época aqui, eu acho que era parte do que eles chamavam de Capadócia, que depois acabou virando a Turquia, tá? Então, aqui na Antioquia que eles começaram, é aqui que começa o ministério de Paulo, né? O ministério efetivo, assim, dele. Porque ele já estava, onde for que ele andasse, ele já estava pregando. Então, qualquer lugar que ele passar, ele estava pregando o evangelho. E lá em Antioquia, o capítulo 13 começa assim. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé, que é aquele Barnabé que a gente já falou dele, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, o Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes. Olha só, esse Manaém aí foi criado com Herodes, é tipo uma espécie de irmão de Herodes, né? Um cara que convivia ali com Herodes. O Herodes, o tetrarca, né? E Saulo. Nesse texto aqui, um pouquinho mais para frente, ele vai mudar o nome, né? A gente vai chegar nesse ponto, mas aqui ele ainda é chamado Saulo com S, tá? Bom, e aí servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Né? Então eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. E aí logo em seguida, então, jejuando e orando, ou seja, eu já comentei isso em umas outras aulas, mas quando a Bíblia ela repete o mesmo termo, a mesma expressão, em algum versículo, em algum capítulo, a gente sabe que esse termo que está sendo repetido é uma ênfase, ele dá uma importância muito grande
para aquilo. Então a gente percebe aqui a importância do jejum e da oração, né, na hora de você separar um discípulo, um apóstolo, na hora de você separar alguém que vai servir a Deus, né, através de jejum e através de oração, o Espírito Santo confirma, né? E aí você tem a imposição de mão. Peraí, tá entrando mais gente aqui. Aí eles impõem as mãos e os despediram. Aí começa a viagem dos dois, né? Então vai Barnabé e Saulo. Eles saem, então, lá de... Como é que chama? Saem da Antioquia, vão até o litoral. No litoral eles pegam um barco e vão para Chipre. Lá em Chipre, eu queria ter um jeito de mostrar os dois, a minha cara e o compartilhado, mas não dá, né? Dá para compartilhar, não dá para botar os dois juntos. Não, tá bom, vai. Vamos lá, vamos deixar só o mapa então. Então tá lá, eles saem de Antioquia, vão para Salamina, tá? Então ali no verso... cadê? Renato, 13:4. Oi. então, dá para ver o mapa e dá para ver você na telinha aqui. Tá sossegado. Ah, parece minha cara, hein? Parece. Ah, tá. Não, para mim aparece só um mapa. Tá bom. Não, parece tá bom. Mas não... Isso não é tão importante, não. É que eu queria, assim, eu queria ter um jeito de botar o mapa, o texto, entendeu? Botar os dois um do lado do outro. Mas aí ou eu compartilho um ou eu compartilho o outro. Eu vou acabar aprendendo a fazer isso aí. Por enquanto, deixa assim mesmo. Então, lá, Antioquia e Salamina, lá em Salamina, foi o primeiro lugar em que eles pregavam. E aí, no 13:5, ele diz: E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Então, eles começaram pelas sinagogas, né? A gente pode ver que isso é uma... Como é que eu posso dizer? É uma característica, é um procedimento, é um procedimento comum, né? O que eles faziam era quase sempre isso. Chegando na cidade, eles buscavam a sinagoga. Lembrando que essa sinagoga só existia lá em Salamina por causa da perseguição. Então, quando começou a ter perseguição à igreja, aliás, antes até, né? Quando começou a ter perseguição dos judeus, lá na época dos babilônicos ainda, que os judeus se espalharam, teve a guerra, teve tudo, aí eles foram cada um para um canto, né? Quem não foi levado prisioneiro fugiu, e aí eles abriram as sinagogas por onde eles iam. Então, essa região toda aqui já tinha sinagoga. Né? Tanto que eles chegam em Salamina e já tinha uma sinagoga lá em Salamina. Eles não fundaram a sinagoga nem nada assim. Eles chegaram lá e já estava. E aí tem um comentário, é quase um comentário assim meio aleatório, e tinham também a João como cooperador. Então assim, foi Barnabé, Saulo e João assim meio que como cooperador. Eu achei curiosa essa forma como Lucas coloca esse texto, porque muito possivelmente Lucas estava aqui junto, ele não se menciona, né? Mas ele possivelmente estava aqui junto, porque ele estava contando a história. E ele comenta que João estava também como cooperador. Eu fiz uma pesquisa nesse pedaço aqui, porque eu achei curioso o jeito que ele colocou João. João era um dos principais apóstolos, era um dos líderes da igreja em Jerusalém, né? E nesse caso ele entra como um cooperador, ele entra como um ajudante. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso, e aí o que o pessoal, os comentaristas estão falando nesse caso aqui, é que João, ele muito possivelmente era um cooperador, mas no sentido de organizar a viagem e os custos da viagem. Então ele estava lá para meio que achar qual que é o barco que ia para cá, para lá, achar uma hospedagem, achar, enfim, os caminhos ali, né? Enquanto Paulo e Barnabé eles se preocupavam muito mais com a pregação da palavra. Então João, nesse caso aqui, não está escrito claramente isso, tá? Isso foi uma dedução, é uma opinião de comentaristas bíblicos, e mais de um comentarista acha que João tinha mais ou menos esse papel. Eu acho que faz sentido, porque a gente vai ver um pouco mais para frente, quando chega em Perge ele se separa, né? Ele volta para Jerusalém. Então a impressão que dá é que ele está meio que monitorando ali o que está acontecendo, está vendo como é que está acontecendo ali a viagem, né? Até uma forma de... Isso é uma interpretação minha, tá? João estava lá meio que para monitorar o que Paulo estava falando, como que Paulo estava falando, para ver se o que ele estava dizendo é
dentro da doutrina, para ver se ele não está falando nenhuma besteira, nem pregando nenhuma heresia. Eu acho que foi meio que um teste, né, de Saulo. Foi para ver se Saulo estava realmente convertido e pregando a doutrina, a sã doutrina, né, a boa doutrina. Então, tanto que ele fica um pouco só de tempo com ele. A gente não tem muita ideia de tempo entre uma cidade e outra, mas na terceira parada ele já separa a volta para Jerusalém. Então a impressão que me dá é essa, né? Que ele estava lá para verificar se estava tudo bem. A hora que ele viu que estava tudo tranquilo, ele falou: bom, então tá bom, segue viagem, vou voltar lá para Jerusalém para continuar o trabalho lá. Tá? Então isso tudo que eu estou falando em Atos 13 e 5, tá? E aí, lá de Salamina, eles foram até Pafos. E aí no texto ele diz, atravessando a ilha, quer dizer, eles foram caminhando de Salamina até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Esse Bar Jesus eu também fui pesquisar um pouquinho, e Bar, ele significa, se eu não me engano, é em... Qual que é o idioma aqui? Não é grego. Siríaco. Bar é em siríaco, ele significa filho. Né? Então seria o filho de Jesus. Nesse comentarista, que chama Albert Barnes, que eu estava pesquisando, ele acha que Jesus, ele comenta isso, né, que Jesus era um nome comum na época. Tinha bastante Jesus e tal. Então, Bar Jesus significa que esse cara era o filho de Jesus, mas não o Jesus, não o Cristo. Né? Que muito possivelmente o pai de Jesus, desculpa, o pai desse cara, desse mago, se chamava Jesus e ele era Bar Jesus, que era tipo o filho de Jesus. É um pouco como É tem igual o hoje. Bar Jonas, né? Como? Filho de Jonas, né? Isso, Tem nessa uma mesma linha. passagem que fala Bar Jonas. Bar Jonas, exatamente. A mesma coisa. Né? O inglês tem isso ainda hoje, né? Então você pega qualquer um terminado com som, é isso, é o filho de. Então você pega um cara que chama Johnson, é o filho do John. Paulson, é o cara filho do Paulo. Sei lá, Smithson, é o filho do Smith. O inglês tem isso, no irlandês também você vê isso aí. Então, vários idiomas até hoje ainda seguem essa linha de você ter um prefixo que significa filho de alguém. Né? Então, nesse caso, Bar Jesus não era possivelmente o nome dele, isso é muito mais um título do que um nome, tá? Mas de qualquer forma, ele era um judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Né? Então, era assim que ele era conhecido. E aí vem o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Procônsul no Império Romano, lembrando que essa região inteira nessa época era parte do Império Romano, né, assim como era também Jerusalém, Israel e tudo o resto. Egito também, uma parte grande do Egito era parte do Império. Então, o procônsul era um cargo que não era o governador, mas é quase. Assim, é um emissário de Roma que tem uma grande importância. Né? Era o procônsul, não era só um cônsul e não era o governador do local, mas era um emissário que geralmente ele era usado para averiguar, enfim, era quase um consultor, para verificar se o governo estava tudo indo bem, se os impostos estavam sendo cobrados e tal, né? Então o procônsul chamado Sérgio Paulo era um varão prudente. Isso é curioso. Ele era um varão prudente, ele era um homem prudente. E este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então, ele era um romano que queria ouvir a palavra de Deus. Lembrando que assim que eles chegaram na ilha de Chipre, eles foram procurar judeus. Esse cara, que era um mágico, era um judeu. Né? Mas quem estava buscando a palavra era um romano. O procônsul Sérgio Paulo procurava muito ouvir a palavra de Deus. Tá? Em 13:7, isso aqui. Né? Mas existia Elimas. Quem que é esse Elimas que apareceu aqui agora? O encantador. Porque assim se interpreta o seu nome. Então, Elimas, ele é o mesmo cara. Ele é o Bar Jesus. Elimas, ele não é um nome também. Ele é muito mais uma... É como se fosse uma tradução do nome dele. Né? Então, o Bar Jesus, também chamado Elimas. Porque assim se interpreta o seu nome, diz aqui em 13:8. E esse Elimas, se você for pesquisar na raiz, ele significa mago em arábico. Então, de novo, não era o nome dele, mas era muito mais um título do que um nome. Mas ele era chamado de Elimas, que é em aramaico, não, em arábico. Em arábico, isso aí. É uma palavra que significa o mago. É o mesmo que magos,
magos com o S no final. José Luiz levantou a mão. Diga, José. Quer falar alguma coisa? Bom. Eu não levantei a mão, não. Tudo bem. Ah, tá. Acho que deve ter esbarrado em alguma tecla. Que ele põe. Que quando ele levanta a mão, ele põe para mim uma mensagem, né? Que não sei quem levantou a mão. É como, Ah, ok. tá? Acho que é o H, alguma coisa assim que faz isso. Mas, enfim. Então, Elimas, que é o Bar Jesus, né? O encantador, procurando apartar da fé. Então, ele queria afastar o procônsul da fé. E aí vem Saulo. E aí é o primeiro lugar que chamam, não necessariamente o primeiro, mas outros lugares da Bíblia, no comentário ele é errático, quer dizer, ele chamou algumas poucas vezes, mas ainda não tinha sido renomeado. Mas nesse verso 13 e 9, ele realmente também se chama Paulo. Então aqui ele dá um nome para Saulo, e aqui é o último lugar onde aparece Saulo. Né? Daqui para frente, todos os outros próximos versículos, até o final de Atos, passam a chamar ele de Paulo. Isso também foi uma coisa que eu fui pesquisar, né? Por que isso acontece? Então, o comentarista, esse Albert Barnes aí que eu fui ver, ele fala o seguinte, que não tem ainda, não tem na Bíblia, tá? Então não tem uma definição na Bíblia, como por exemplo, Abrão, quando mudou para Abraão, né? Ou a Sara, né, que passou a se chamar Sara e tal. Então lá ele explica por que mudou o nome, que viu o anjo do Senhor e mudou o nome e tal. Agora você vai passar a se chamar Abraão. No caso de Paulo não tem isso. Então não tem uma explicação bíblica por que essa mudança. Então os comentaristas, e nos últimos tempos, né, o pessoal comentando sobre isso, a opinião mais comum, assim, a mais aceita, é que essa mudança se dá porque Paulo, com P, é um nome mais fácil de pronunciar para um público romano do que Saulo com S. E Paulo era um nome mais conhecido. Né? Entretanto, aparentemente Paulo não gosta do nome, porque Saulo, em aramaico, né, em hebraico, significa o desejado, né, aquele que era esperado. E Paulo significa pequeno. Então, a gente não sabe se ele mudou o nome de Paulo porque ele era baixo, a estatura, né, ele era baixinho, ou porque é mais fácil, essa é a segunda possibilidade, é mais fácil para um falante de latim ou de grego falar Paulo do que Saulo, possivelmente essa é uma boa possibilidade, né? Ou se teve algum outro motivo. Mas o fato é que Saulo, ou muito possivelmente, e isso aconteceu algumas vezes na Bíblia, geralmente quando quando a vida daquela pessoa mudou de uma forma tão dramática que o nome não se aplica mais. É o caso de Abraão. Ele foi chamado, era Abrão, e mudou para Abraão, porque a vida dele recebeu a promessa e tal, então ele teve uma mudança significativa. Nesse caso, deve ter sido alguma coisa nessa linha, que seria a terceira possibilidade, que, como ele teve uma mudança tão grande na vida dele, ele já não era mais aquele Saulo, agora ele é Paulo. Tá? Então, aqui no 13:9, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, pesada a palavra, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos dos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Então, o nome dele muda para Paulo, e esse, curiosamente, é um dos primeiros milagres registrados de Paulo. Tem outros trechos que falam, né, de outras coisas que ele fez também, antes disso, lá em Jerusalém, tem coisa que ele fez, mas é curioso que um dos primeiros assim, que foram registrados de uma forma detalhada é justamente ele pedindo a Deus, né, contra ti a mão do Senhor, e o rapaz, em vez de passar a enxergar, ele deixa de enxergar. Ele fica cego também por um tempo. E aí você vê a misericórdia de Deus também, né? Porque além dele mostrar o poder, ele mostrou o poder e mostrou também a misericórdia, porque não deixou o cara cego permanentemente e nem matou o cara. Poderia ter matado ele, poderia ter, com uma palavra, ter matado esse cara. Mas não, deixou cego por um tempo.
né? E depois, não fala mais nada desse cara, mas ele possivelmente voltou a ver. Bom, então, continuando aqui, partindo de Pafos, lá em Chipre, Paulo, e aí já começa, tá vendo? Já começa a chamar ele de Paulo daqui para frente, é sempre Paulo, não é mais Saulo. E os que estavam com ele chegaram a Perge, na Panfilha. Perge é uma região que aqui certamente é parte da Turquia hoje, né? Esse pedacinho aqui ele está numa área que é mista, uma área que é disputada ao longo da história. Mas Perge não, Perge é a Turquia mesmo, não tem muita dúvida. Então Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém, isso é o que eu comentei agora há pouco. Então ele acompanhou em Salamina, acompanhou em Pafos, viu, né, a pregação de Paulo, viu o poder, né, a fé dele, viu o milagres e tudo mais que Paulo estava fazendo. Acho que aí ele deve ter ficado satisfeito e falou, gente, então vai com Deus, segue aí a viagem e eu vou voltar para Jerusalém. E João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Aí no 13 e 14, diz o seguinte, saindo de Perge, chegaram para a Antioquia. Essa não é a mesma Antioquia da qual eles saíram, tá? Então não confunda Antioquia lá na região de onde eles estavam, com essa Antioquia, que é a Antioquia da Psídia, que é uma região. Tá? Então aqui no mapa fica bem claro, você tem uma Antioquia aqui embaixo e tem uma outra Antioquia aqui em cima. Né? Porque tem duas cidades com o mesmo nome, sabe Deus. Mas essa é outra Antioquia. E entrando na sinagoga de novo, ele segue aquele mesmo padrão. Eles chegaram em Salamina, foram para a sinagoga. Chegaram na Antioquia, foram para a sinagoga. E aqui eu acho muito interessante, porque ele faz um resumo aqui da pregação. E se vocês forem ver, é quase a mesma sequência, ou quase a mesma lógica, a mesma estrutura de pregação do Estevão. Vocês lembram o que aconteceu com o Estevão? No começo do livro de Atos? O que aconteceu com o Estevão? Morreu. Morreu. Mas como que ele morreu? Como é que foi o evento lá da morte do Estevão? Apedrejado. E antes de ser apedrejado, ele estava sendo julgado, e no julgamento ele contou uma história. Ele contou a história do povo judeu, né? E no final da história do povo judeu, ele acrescentou a Jesus. E por isso ele foi apedrejado. Mas quem que estava participando desse julgamento e quem que participou do apedrejamento também? Saulo. Exatamente. Então é curioso que quando ele chega na Antioquia, a pregação que ele faz ali na sinagoga é praticamente a mesma. Eu não sei aqui se ele se lembrou de Estevão ou se ele viu e ficou impressionado com a pregação de Estevão e na época ele não fez nada para impedir o apedrejamento, mas agora ele segue mais ou menos na mesma linha. Então, quando ele começa a falar, há um detalhe antes de ele começar. No Atos 13:15 diz o seguinte: e depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varãos e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Então aqui tem dois itens curiosos, né? Primeiro, chegou na sinagoga, você tinha na sinagoga uma lição da lei e dos profetas. Então eles estudavam a lei, eles estudavam os profetas. Então eles conheciam a profecia, eles conheciam as características do Messias. Eles sabiam quem era o Messias que viria. Né? E com quais qualidades, com quais características, eles estavam esperando a vinda do Messias. Então, quando teve a lição da lei dos profetas, né, aí eles pedem uma palavra de consolação, e levantando-se Paulo, no Atos 13:16, pedindo silêncio. Varãos israelitas, os que temeis a Deus, ouvi. E aí ele começa a contar, né, que o Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais, exaltou o povo, né, e suportou os seus costumes no deserto por quase 40 anos, né, destruiu as 7 nações na terra de Canaã. Eu estou lendo rapidinho, tá? O 18, 19. No 20, depois disso, por quase 400 anos, 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis. Aí eu tenho uma curiosidade, que é o seguinte, possivelmente estava mesmo na pregação de Paulo, mas a gente vê aqui também uma influência de Lucas no detalhe dos anos.
né? E esses anos que ele usa nesse texto aqui em Atos, eles também foram usados para você calcular o ano do nascimento de Cristo. Então, quem fez a conta de quando nasceu Jesus e estabeleceu que aquele era o ano zero, ele veio trazendo as contagens a partir do livro de Reis, de Crônicas, né? Porque tanto em Reis como em Crônicas você tinha lá, e reinou por tantos anos, e morreu, e aí o filho dele reinou por tantos anos, e morreu, e reinou por tantos anos, e morreu, etc. E aí eles meio que comparam a cronologia do Antigo Testamento até chegar obviamente, em Malaquias, né? Aí você tem mais um espaço de tempo aí, que ele é coberto e documentado por historiadores, como Flávio Joséfos, que não está na Bíblia, mas tem uma documentação histórica desse período, né? O livro de Macabeus e outras coisas. E aí, a partir de Jesus, você tem uma contagem também de tempo, né? A partir de Cristo. Então, para fazer o cálculo, né, da fundação do mundo, fazer o cálculo de quando veio Abraão, fazer o cálculo de, enfim, essas contas todas de anos, eles usam também esse tempo aqui. Obviamente, esse tempo aqui é antes de Cristo, 450 anos, então, antes de Cristo. Né? Mas isso aí foi contado na cronologia bíblica, né? Bom, isso aqui também, esse tipo de detalhe, né, de quantos anos passou de um tempo para o outro, é uma curiosidade que Paulo reforça. Bom, aí pediram um rei, no 13:21, e quando foi retirado, se levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. E aí ele traz Jesus, da descendência de Davi, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Então, percebe? Ele começa contando uma história que já era conhecida. Todo mundo estava na sinagoga, conhecia essa história. Né? Então, ele vem trazendo a história do povo e coloca Jesus como uma consequência dessa história. Ele coloca Jesus como uma continuação dessa história. Né? E descendente de Davi. E daí vem a expressão, né, que Jesus é filho de Davi. A gente já falou sobre isso em outras aulas, mas nesse caso, filho de Davi significa da descendência de Davi, e aqui ele coloca da descendência deste, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Então, esse ponto ele é muito crítico para quem era judeu, para quem estava numa sinagoga, quem era um rabino. Esse aqui é um ponto de ruptura. Então, quando você coloca a Jesus, um homem que sofreu e foi crucificado, como sendo o Messias, esse aqui foi e é até hoje um dos pontos principais pelo qual os judeus rejeitam a Jesus. Porque eles veem o Messias como sendo um grande líder militar, a gente já falou sobre isso também, mas eles esperavam o Messias como sendo um libertador humano, libertador, assim, para libertar a terra de Israel. Eles veem ao Messias como um general que viria para libertar o povo. Né? E Jesus não era um general. Jesus ele trouxe uma mensagem espiritual, não uma mensagem carnal. E os judeus esperavam e esperam até hoje um Messias carnal que vem libertar o povo. Né? Então isso aqui é um ponto crítico na história. Esse aqui é um ponto em que os judeus eles passam a enxergar a Paulo e a Barnabé como hereges. Heresia você falar que alguém é filho de Deus. Você falar que é filho de Deus significa que ele é da linhagem de Deus, significa que ele é descendente direto de Deus. Né? Significa que ele vem direto de Deus. Então ele não é filho do homem, ele é filho do próprio Deus Altíssimo. Né? E isso era uma heresia. Só que ele continua, né? Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento, mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varãos e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra dessa salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas. De novo, ele faz um link com aqueles profetas que tinham acabado de ser pregados. Assim que eles chegaram ali
sinagoga, a primeira coisa que foi ensinada foi a lei e os profetas, né? Então ele puxa de novo a profecia para justificar ao Cristo. E aí ele conta, né, que Jesus sofreu, foi crucificado, mas ressuscitou dos mortos. Opa, mais uma heresia aqui, na visão do judeu, tá? Eu estou falando na visão daquele judeu daquela época, você falar que Jesus foi ressuscitado entre os mortos também era uma heresia, né? E aí ele justifica, ele fala, por muitos dias, estou lendo no 13:31, tá? Quem está acompanhando pela Bíblia. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são as suas testemunhas para com o povo, né? E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Então aqui é o ponto alto da pregação de Paulo na sinagoga. Muito possivelmente, em outras mensagens que fala que Paulo pregou na sinagoga sem dar detalhes, muito possivelmente foi a mesma mensagem, né? Então o que ele está falando aqui, ele está amarrando os livros proféticos à vinda do Cristo. Então ele está justificando que Jesus é o Cristo porque a vida dele preenche aquelas características que eles estavam esperando. Então o que foi profetizado 1000 anos antes de Cristo, 1000 e não sei quantos anos antes de Cristo, se cumpriu em Jesus. E aqui ele começa a falar isso, né? Dá uma olhada. Como também está escrito, olha o está escrito aqui, no Salmo, meu filho, és tu, hoje te gerei. E o que ressuscitaria dos mortos, Jesus ressuscitou dos mortos, para nunca ver a corrupção. E aí ele explica, né, que Davi, que era um cara segundo o coração de Deus, morreu e viu a corrupção. O corpo dele decompôs, não existe mais Davi, né? Davi simplesmente viu a corrupção. Mas Jesus não, porque Jesus morreu e ressuscitou. Então ele não viu a corrupção. O corpo dele não foi decomposto, o corpo dele não foi comido por vermes nem nada assim. Então Jesus não viu a corrupção, né? Então no 13:35 ele diz, pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi, aí ele explica isso que eu acabei de falar, no seu tempo servido conforme foi exposto junto com seus pais e viu a corrupção, no 36. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu, né? Então, de novo explicando que Jesus é o Cristo, porque, conforme está escrito, conforme foi predito, conforme foi profetizado, ele não veria a corrupção e Jesus não viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. De novo, uma briga com os judeus. É a terceira aqui que Paulo arruma. Porque vocês lembram quando Jesus estava discutindo com os fariseus? Quando ele teve uma discussão, uma das discussões que ele teve com os fariseus foi justamente o perdão do pecado. Quando ele foi fazer o milagre, ele vira para o camarada, se não me engano foi para o aleijado, aquele aleijado que desce do teto na cama, etc. Ele vira para o cara e fala, perdoados estão os seus pecados. Aí todo mundo olha para ele e fala, perdoa o pecado, quem é você para perdoar o pecado? Você não tem direito de perdoar pecado, só Deus perdoa o pecado. E Jesus perdoou o pecado. Então quem é você? Você está se achando Deus? Quem que você pensa que é? Está se achando Deus? Aí Jesus vira para os caras, dá uma risadinha e fala, bom, tá bom, vocês estão achando que é mais fácil, então, que ele volte andando para casa do que perdoar o pecado? Então tá bom, para o que vocês creem, então levanta e anda, volta para casa, né? E para que vocês vejam que o Filho de Deus tem o poder também do próprio Deus Altíssimo. Então ele usa isso como mostra do poder de Deus, como testemunho, né, do poder de Deus que estava em Cristo, né? E mostra que Jesus ele tem a autoridade para perdoar pecado. E isso é uma coisa que na cabeça de um judeu que foi criado dentro da religião judaica também é uma heresia, né? Você falar que um homem tem o poder de perdoar um pecado também é uma heresia, né? Na cabeça do judeu, não só naquela época, hoje ainda é assim, né? Mas Jesus ele tem essa capacidade e aí quando ele traz isso aqui no 13:38, seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Ou seja, nessa frase, ele está, de certa forma, anulando a profissão do rabino, dos caras da sinagoga. Ele está cancelando a boa parte das funções desses camaradas. Porque a partir desse momento, você não precisa mais ter o sacrifício para ter a remissão do pecado. Você não precisa mais ir ao templo para ter a remissão do pecado. Você não precisa mais ter a ovelha sacrificada e tal para ter a remissão.
Jesus ele pode fazer isso, né? E aí ele complementa, né? E tudo, estou lendo no 13:39, e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Quarta cutucada que ele dá na fé judaica. Porque o judeu, ele cria e crê que Moisés é o cara. Moisés é o suprassumo sacerdote que foi mandado, escolhido por Deus. Ele é o top elite plus MVP, né? É o cara que manda no negócio. E aí a hora que ele fala que Moisés, pela lei de Moisés, a lei de Moisés não poderia justificar tudo, ele praticamente está não anulando a Moisés, mas ele está diminuindo a importância de Moisés para uns camaradas que amavam a Moisés, né? Então ele está falando, olha, Moisés não foi capaz de perdoar tudo. Moisés, a lei mosaica não foi capaz de justificar todos os erros, né? Pois ele é justificado, pois por ele é justificado todo aquele que crê. Ou seja, Jesus sim foi capaz de justificar os erros, os pecados, etc. O que Moisés, a lei de Moisés, não era capaz. Ele elabora muito mais isso nas cartas aos Romanos, nas cartas aos Gálatas. Então, Paulo ele escreve algumas cartas em que ele elabora muito mais essa questão de como funciona a questão, a contraposição entre a lei e a graça. Nesse caso aqui, ele está apenas começando o ministério dele. Então, nesse ponto aqui, ele estava, eu sinto que, preparando o conhecimento teórico, preparando digamos, a estruturação lógica do discurso dele, que vai ser convertido no futuro nas cartas que ele escreve, tá? Mas começa por aqui. Né? Então ele fala, por Jesus é justificado todo aquele que crê e não pela lei. Tá? Então daqui a gente já consegue tirar que o que justifica e o que salva é a graça, não mais a lei. De novo, está cutucando a religião judaica dentro de uma sinagoga. Né? Bom, vedes, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas, aí está dando um alerta, né? E o que os profetas dizem? Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Então aqui ele já está prevendo que o próprio discurso dele não seria aceito. Né? Então, conforme ele está pregando na sinagoga, ele já sabia que muitos não aceitariam aquele discurso e que muitos não aceitariam a Cristo. Entretanto, muitos aceitam. Né? Então, e aí vem uma curiosidade, a gente vai ver agora daqui a um minutinho, deixa eu chegar lá. Então, eu estou lendo no 13:41, no 42, e saídos os judeus da sinagoga, olha só, quem que procurou por eles assim que eles saíram da sinagoga? No 42. Gentios. Gentios. Os judeus saíram. Saíram e foram embora. Eles ouviram e aparentemente não gostaram, porque eles saíram e não foram falar com Paulo, foram embora. Entretanto, os gentios julgaram que no sábado seguinte eles fossem ditas as mesmas coisas. Nota que aqui quando diz os gentios, eram os gentios que estavam na sinagoga. Então eram homens buscando a Deus, eram homens fiéis. Quando digo homens, é homens e mulheres, tá? Mas muito possivelmente mais homens, né? Porque naquela época não sei nem se podia entrar mulher na sinagoga. Mas enfim, o fato é que eram gentios, não eram judeus, que estavam buscando a Deus, estavam na sinagoga, ouviram a Paulo e creram em Jesus. Os gentios creram em Jesus. E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a Paulo e a Barnabé. Então, aí você vê que alguns foram embora, não gostaram, mas muitos dos judeus seguiram. Os quais, falando-lhes, os exortavam a permanecessem na graça de Deus. De novo, a contraposição entre a lei e a graça. Aqui ele já começa a estruturar esse pensamento filosófico, esse pensamento, o pensamento lógico. Ele começa a estruturar esse raciocínio, que alguns anos depois se convertem nas cartas que a gente já conhece. Então, no 44, no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Olha só, que curioso. Então, quando ele fez a primeira pregação, ele pregou para quem estava na sinagoga.
Na semana seguinte, juntou a cidade inteira, lotou a sinagoga. E aí o que acontece? Os judeus da sinagoga, os donos da sinagoga, possivelmente lá o rabino e os líderes religiosos, não gostaram daquilo, porque eles estavam trazendo para a sinagoga gente que não era judia, gente que não seguia o judaísmo. Né? E eles foram para ouvir a Paulo. E ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, e aí vem, Paulo fez 4 provocações na última pregação. Nessa pregação, possivelmente ele repetiu a mesma linha de raciocínio. E aí no 45 diz, então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Então aí começa a briga de Paulo com os judeus. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, lembra quando ele estava em Jerusalém, que aquele capítulo que fala que Paulo pregava em Jerusalém, ele usou frequentemente o termo pregava ousadamente e falava-lhes ousadamente e com ousadia pregava o evangelho. Então segue esse termo ousadia, você vê que ele aparece muitas vezes em Atos. E aqui de novo, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister, era importantíssimo, era fundamental que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Isso inclusive era uma profecia, né? Que a palavra seria pregada primeiro aos judeus, depois aos gentios. Mas visto que a rejeitais, como rejeitaram a Cristo, e vos não julgais da vida eterna, eis que nos mandamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Aí tem uma curiosidade que esse texto, eu não vou entrar nesse detalhe agora, tá? É um detalhe um pouco mais teológico, mas esse é um texto que é usado na disputa entre quem acha que existe predestinação e quem acha que não existe predestinação. Né? Então, arminianos e calvinianos, eles disputam, e esse é um dos textos que você usa para fazer essa disputa. Porque ele não fala assim, e todos creram, ou muitos creram. Ele fala que todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Ou seja, aqui ele dá a entender que algumas pessoas estavam pressupostas à vida eterna. Algumas pessoas já estavam predestinadas à vida eterna. Tá? De novo, não vou entrar no tema predestinação hoje, a gente pode marcar uma outra aula sobre isso. Mas esse aqui é um dos textos que é usado para justificar. Né? Então, um alega de um jeito, outro alega de outro e tal. Mas é curioso falar, né? E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Entre os gentios, detalhe. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Então, quem ouviu, espalhou. E aí, os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé. E os lançaram fora dos seus limites. Então, aí começa a perseguição. Né? Paulo e Barnabé são expulsos da cidade, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, repetindo aquilo que Jesus tinha mandado também, quando ele enviou os 70, e depois quando ele enviou os 12, né? Sacudindo, porém, o pó, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Aí, deixa eu voltar o mapa para mostrar onde é que está Icônio. Cadê o compartilhar? Aqui. Então, Icônio está um pouquinho mais para o norte. Quer dizer, nesse caso eles estavam em Antioquia, né? Então está um pouquinho mais para leste da Antioquia, dessa outra Antioquia, no meio de onde hoje é a Turquia. Então, lá em Icônio, o que acontece? Acho que não tem muito detalhe de Icônio. Discípulos estavam cheios de alegria. Partiram para Icônio e os discípulos estavam cheios da alegria e do Espírito Santo. Né? Jesus mesmo disse, né, que você deveria se alegrar com a perseguição, se você for perseguido em nome dele. E foi exatamente o que aconteceu com Barnabé e Paulo. Né? E aí em Icônio, ele segue aí já no 14:1, em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus. De novo, eles seguem o mesmo protocolo, vamos colocar dessa forma, o mesmo procedimento. Chega na cidade, busca uma sinagoga e começa por ali. Então eles sempre começam primeiro para o judeu, depois para o gentil. Né? E falaram de tal modo que creu uma grande multidão.
não só de judeus, mas também de gregos. Então aí começa a pregação aos gentios, né? Começa em Antioquia, um pouco antes, na verdade, já tinha começado, mas aqui a coisa passa a ser metódica, e aí uma grande multidão, o que eles chamam de uma grande multidão, a gente não sabe a quantidade de gente, mas, na opinião deles, foi muita gente que se converteu, que creu. Né? E aí, de novo, alguns judeus incrédulos, no 14:2, incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. E aí detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente, ó, de novo ousadamente aí, acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Aí começa também o ministério de milagres de Paulo e Barnabé. Né? Então, de novo, falando ousadamente e, de novo, sinais e prodígios. Né? Então, a coisa começa a ficar metódica, começa a acontecer em todas as cidades pelas quais eles passam. E aí, olha só que curioso. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Virou, quebrou a cidade no meio ali. E havendo um motim, quer dizer, o negócio ficou sério lá. Teve uma briga de rua, uma briga campal. Havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, como seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Eles queriam, saíram pelas ruas com tocha na mão para apedrejar Paulo e Barnabé. E sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe. Listra e Derbe, se você for ver no mapa, está um pouquinho mais para baixo. Né? Primeiro Listra, depois Derbe, são cidades próximas. Cidades da Licaônia e para a província circunvizinha. E ali pregavam o evangelho. Quer dizer, foram perseguidos e pregavam o evangelho. E aí, lá em Listra, estavam sentados em Listra, no 14:8, certo varão leso dos pés. Leso dos pés, ele tinha problema no pé. Tá? A gente não sabe dizer exatamente o que era, mas ele era coxo desde o nascimento e nunca tinha andado. Então, a gente imagina que seja aquele... Eu não sei se vocês já viram, né? Aquelas pessoas que têm uma perna, mas a perna é meio de criança, assim. Então não fica de pé. Possivelmente era uma situação dessa. Ele não era aleijado sem perna. Ele tinha perna, mas ele não conseguia andar. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta. Olha só. Ele ouviu falar de Paulo, viu Paulo e vendo que tinha fé para ser curado, diz em alta voz. Levanta-te direito sobre os pés. E ele saltou e andou. Né? Então, foi um negócio instantâneo. Foi literalmente um milagre. Um cara que nunca tinha andado, saltou, ele num pulo, começou a andar. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses, semelhantes aos orcs que desceram até nós. Né? Então, quem viu o milagre achou que os deuses fizeram esse milagre, desceram e caminharam entre nós. Eles estavam achando que Paulo era um deus. Né? E aqui a gente pode ver, de certa forma, o início do culto aos santos. Então a gente fala, não, porque estátua, não sei o quê, culto ao santo. Aí o São Paulo nasceu aqui São Paulo nasceu na Licaônia. Eles começaram a adorar Paulo como se fosse santo e chamavam Júpiter a Barnabé. Júpiter era o deus supremo, né, dos gregos, era o deus principal, era o deus pai. Então Barnabé começaram a chamar de Júpiter e Mercúrio a Paulo. Mercúrio, para quem não conhece a religião grega, Mercúrio ele era um como é que chama? Era um mensageiro, mas ele era também Mercúrio que era da guerra? Não, Marte que era da guerra. Mercúrio era mensageiro. Né? Porque esse era o que falava, exatamente. Mercúrio a Paulo, porque esse era o que falava. Então eles achavam que Barnabé era o Deus Pai e Paulo era Mercúrio. Era o enviado de Mercúrio, era o próprio Mercúrio. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria, com a multidão, sacrificar-lhes. Ou seja, eles começaram a cultuar a Paulo e a Barnabé como se eles fossem deuses. Eles queriam sacrificar um touro para Paulo e Barnabé. Eles trouxeram um touro, né? Espera aí um instantinho. Pronto.
Eles trouxeram um touro na frente de Paulo e Barnabé, ali no templo, e queriam sacrificar para eles, né? Ouvindo, porém, isso aos apóstolos Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo: varão, por que vocês fazem isso? Para. Eu não sou Deus. Para com isso. Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, o que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. O qual nos tempos passados, eu estou lendo no 14:16, tá? O qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimentos de alegria o vosso coração. E dizendo isso, com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Então, assim, eles fizeram um milagre, fizeram o camarada andar. Assim que viram o camarada andar, acharam que eles eram deuses, né? E começaram a cultuar. Então, esse trecho aqui ele serve de alerta, inclusive para tempos modernos, né? Porque existe uma tendência de você ver este ou aquele fazendo um milagre, ou fazendo algum sinal, ou fazendo alguma maravilha, e, não, eu vou na igreja desse, eu vou na igreja daquele, porque esse faz milagre, aquele faz milagre, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quem faz milagre não é esse ou aquele, quem faz milagre é o Deus Altíssimo, né? Então, o nosso culto tem que ser dado a Deus, e tem que ser dado a Deus de coração, não a homens. E a gente corre o risco de quando você fala, não, porque esse aqui, esse pastor, esse apóstolo, esse camarada, ele tem poder. A oração dele tem poder, ele é poderoso, né? Não é. Quem é poderoso é Deus, né? Então, assim, a gente não pode cair na tentação de achar que um homem é mais poderoso que o outro, porque nenhum é, né? Nenhum é. Deus é poderoso. O que muda de um homem para o outro é a fé. Mas a fé que cura, ela também depende da tua fé. Jesus muitas vezes disse: a tua fé te curou, né? O próprio Cristo disse isso: a tua fé te curou. Ele não disse: eu te curei porque eu sou Deus, eu sou filho de Deus. Não. Jesus foi humilde. E sendo Deus, ele foi humilde. E disse: vai em paz, a tua fé te curou. Então a gente tem que tomar cuidado para não cair no culto aos homens, né? Porque isso é uma heresia, né? O culto tem que ser dado somente a Deus. Bom, só para a gente terminar, Paulo ele foi apedrejado em Listra, né? Então, quando aconteceu, sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio. Lembra que eles foram perseguidos lá em Antioquia, foram perseguidos em Icônio, esses caras foram até Listra e, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Eles acharam que Paulo estava morto. Ele foi apedrejado até quase a morte. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade. No dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. Eu já mostrei no mapa, Derbe está lá perto, um pouco para baixo. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então, ele está fazendo o caminho de volta. Ele chegou até Derbe, voltou para Listra, voltou para Icônio, voltou para Antioquia, né? Confirmando o ânimo dos discípulos. Então, assim, aquelas pessoas que já tinham crido, ele foi conversando com esses. Aqui ele não fala que foi de novo na sinagoga, ele não voltou mais naquelas sinagogas. Ele começou por elas, mas na volta ele foi direto nos discípulos. Aí, quando ele chama aqui de discípulo, não são os originais, vamos dizer, os apóstolos. Aqui já são os discípulos que creram, são as pessoas que creram na mensagem, creram na palavra e passaram a se chamar discípulos ou cristãos, né? Bom, então confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Eu estou lendo no 14:22, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, e orando com jejuns, de novo, jejum e oração. Está aqui, ó. A gente começou o texto falando sobre isso, e vamos terminar o texto de hoje falando sobre isso. Então, os líderes de cada igreja, os anciãos de cada igreja, eles eram escolhidos pelo Espírito Santo, com jejum e oração. Então, jejuavam, oravam, e aí estabelecia que esse ou aquele seria o ancião da igreja, e os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Tá?
Então, terminando, passando por Pisídia, que é uma região, dirigiram-se a Panfilha, que também é uma região que a gente começou o texto falando por ali, eles passaram por ali, e tendo anunciado a palavra em Perge de novo, né, eles já tinham passado por Perge na ida, voltaram pelo mesmo caminho, desceram a Atália. Atália é um porto perto de Perge, tá? Então não está lá naquele mapa, mas ele fica próximo ali. E dali navegaram direto para Antioquia. Então, e essa é a Antioquia original, da onde eles tinham saído, onde tinham, inclusive falou aqui, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram, reuniram a igreja e relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficando ali não pouco tempo com os discípulos. A gente encerra por aqui o trecho de hoje, mas eu queria ressaltar algumas coisas, tá? Então, gostaria que ficasse bastante claro isso, que vocês guardassem isso, né? A primeira coisa é que eles respeitaram, Paulo e Barnabé, eles respeitaram a ordem, né? A ordem de Deus, a ordem de Jesus. Então a palavra ela foi pregada primeiro aos judeus, e esses não aceitaram, aí eles pregaram aos gentios. Então eles seguiram uma linha teológica, uma ordem que eles tinham recebido, mas quando eles pregaram aos gentios, eles pregaram o Deus vivo, né? Eles pregaram ao Cristo, e os gentios passaram a crer, e a palavra começou a se espalhar. Então ele começou a espalhar ali por aquela região. E então, assim, o que eu quero deixar claro é assim, que às vezes para a gente é só uma palavra, para a gente é só uma frase, para a gente é só uma tarde na sinagoga. Mas você vê como uma tarde numa cidade, uma tarde na outra, uma tarde na outra, espalhou a palavra por toda a região, né? Então a gente não deve nunca se furtar a falar. A gente não deve nunca deixar de falar do Evangelho, deixar de falar de Deus, deixar de falar de Jesus. Então a gente tem sempre que estar mostrando para as pessoas quem é Deus, quem é o Cristo, falando do amor de Deus, falando do amor de Cristo, falando do Espírito Santo, porque isso, essa palavra, por menor que seja, no meu ponto de vista, é o gancho que o Espírito Santo pega para que aquele coração seja mudado. É o gancho que ele pega para que aquela semente seja plantada. Então, o que eu posso fazer não é converter alguém. Eu não converto ninguém, né? Eu não consigo converter ninguém. Mas eu consigo plantar uma semente. E a hora que eu planto essa semente, é o Espírito Santo que faz ela crescer. Essa parábola da semente, inclusive Jesus menciona, né, na parábola do semeador. Em outras situações também tem essa questão de que a gente pode jogar semente, mas quem faz a planta crescer é Deus, né? É o Espírito Santo. Então a gente tem sempre que falar. No caso de Paulo e Barnabé, eles saíram literalmente pelo mundo falando. Tá? Se esse for o seu chamado, faça isso. Vai. Se o teu chamado for sair pelo mundo, vai. O mundo precisa ouvir. O mundo hoje, mais do que nunca, precisa ouvir do amor, né? O mundo hoje ele está cada vez menos amoroso. A gente está vendo o amor se esfriar, que também era uma profecia, mas isso é outro tema. O fato é que o mundo precisa do amor de Deus, precisa do amor de Cristo, né? E a gente tem que falar. A gente tem que falar desse amor em todo lugar que a gente vá, né? Cada cidade que eles iam, eles falavam sempre com jejum e oração. Mosquito. Oh, como tem mosquito nessa casa. E tá com veneno na tomada, mas enfim, deixa o mosquito para lá. Então a gente tem sempre que estar jejuando, orando, né? Não só na escolha do líder, mas na escolha do próximo passo, na escolha do próximo caminho, na escolha da próxima cidade, na escolha qual é a próxima pessoa com quem eu vou falar. Então, se você está na cabeça, por exemplo, alguém da tua família que você fala, eu tenho que evangelizar as pessoas, eu tenho que falar para tal pessoa, começa pelo jejum e oração, né? E quando eu falo em jejum, não é aqueles jejuns. Jejum, todo mundo sabe o que significa jejum. Jejum é deixar de comer. É isso. Então, jejum e oração é orar enquanto você está passando fome. Falando de uma forma bem crua, tá? Qualquer dia a gente fala em detalhes mais sobre jejum, a gente pode fazer uma aula específica sobre isso, mas em resumo, jejum e oração é parte da vida do cristão, né? Então, você deixar de almoçar um dia não vai te matar, né? Mesmo que não sirva para nada, no mínimo você perdeu lá algumas calorias. Mas quando você faz isso associado à oração, isso tem muito poder. Quando você jejua e ora, isso tem muito poder, né? Quando uma igreja jejua e ora, isso tem muito poder. Então, o jejum e oração é uma coisa que é crítica na vida do cristão e a gente tem sempre que praticar isso aí, tá? Outro dia eu falo mais sobre isso, mas por enquanto eu só queria que vocês guardassem essa informação, né? E uma outra palavra que eu já mencionei várias vezes, mas que eu quero que vocês guardem é ousadamente. Sem vergonha. Sem vergonha. É para falar de Deus, fala ousadamente,
né? Não tenha vergonha de pregar o evangelho, não tenha vergonha de falar de Deus, né? O máximo que vai acontecer é a pessoa não gostar e rejeitar você. E eu acho que não vai acontecer que nem Paulo, que ele foi apedrejado, né? Mas acho que hoje em dia não tem mais disso, a menos que você vá pregar lá na Arábia, lá ainda tem. Mas por aqui eu acho que você pode pregar sem medo. Tá bom? Então, só para a gente encerrar, a gente acabou passando um pouquinho do tempo, eu queria pedir para alguém orar. Alguém pode fazer uma oração para a gente encerrar? Quem quiser. Amém. Tá? Senhor, meu Deus, na beleza da tua santidade, Pai, na tua presença. Senhor, eu oro por cada irmão que participou dessa aula, eu oro por cada família dos nossos irmãos, eu oro pelo ministério, Senhor, eu oro pela vida do nosso pastor Ricardo, meu Deus, eu oro por todos, papai, que estão ali, os obreiros da tua casa, Senhor, meu Deus, eu oro pela segurança da vida de cada um, eu oro por livramento, eu oro por saúde, eu oro, meu Deus, porque o Senhor tem nos ajudado, até mesmo quando estamos dormindo, o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, até mesmo na hora do nosso sono. Senhor, eu peço que o Senhor continue visitando, sim, o coração e a mente de cada um, porque os dias são maus, os dias são difíceis, mas nós estamos nessa peleja e não estamos só. O Senhor está conosco. Meu Deus, obrigado por tudo. Obrigado por poder participar desta aula para obter conhecimento da tua palavra, porque precisamos crescer em graça e em conhecimento. Então, eu louvo essa oportunidade, eu louvo esses minutos de estudo, meu Deus. Abençoe a vida do nosso irmão Renato, feliz por ele, pelas conquistas, e continua, Pai, colocando na cabeça dele o teu entendimento para que ele possa continuar passando para a tua igreja o teu ensinamento, para que ele venha receber essa sabedoria que é do alto, para nos ajudar no teu conhecimento da tua palavra, meu Deus. Obrigado a todos, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, guarde e proteja, e que Deus, resplandeça a face para vocês e vos dê paz. Amém? Amém. Paz, Senhor. Paz a todos. Semana a todos. Sim, paz do Senhor. Deus abençoe. Valeu, Pinelli! Valeu, Pinelli. Parabéns, Pinelli! Acorda! Obrigada. Parabéns, Pinelli.